Fala aí pessoal, beleza? Está começando o Enredo Cultural aqui na TV UFG e o tema de hoje vai ser fotografia. Fomos às ruas da cidade entrevistar alguns fotógrafos para descobrir um pouquinho mais sobre esse universo. Vamos começar! Então nós vamos começar o Enredo Cultural de hoje, nós vamos falar sobre fotografia e aí o Enredo Cultural veio aqui no Shopping Passeio das Águas conhecer a loja do João Caetano, que é um dos fotógrafos mais conhecidos do estado, João. É você? Mas dizem que eu sou, eu concordo. E por que você é conhecido? Porque eu resolvi fazer um tema meio polêmico, né? Que é divulgar o Cerrado brasileiro. E através disso eu consegui fazer arte no Cerrado. E isso eu acho que valeu, foi uma tacada muito boa e tem funcionado. Essa arte que você faz, ela envolve o quê? Olha, é assim, toda a questão social, sustentabilidade, reciclagem, consciência ecológica, política, tudo isso está englobado nesse projeto. Por exemplo, eu não trabalho com temas específicos, assim, eu não gosto de ser muito bairrista na arte, eu gosto de ser bem alternativo. Isso conta ponto, porque eu tenho um trabalho de pesquisa técnica sobre o Cerrado, não sou biólogo, e tenho um trabalho artístico na natureza, que hoje já tem 15 países que está no meu arquivo, e eu não tenho essa coisa mais de regionalismo. Hoje eu faço assim, fotos de natureza com proposta de formas. Assim. Você não é biólogo, você falou isso agora, né? Conta um pouquinho da sua história. Quem é o João Caetano? Então, o João Caetano é um cara que nasceu em Araguari, Minas Gerais, dentro do Cerrado. Meu pai era nativo. E eu vivi dentro do Cerrado a vida inteira. E eu tinha vontade de divulgar essa proposta numa linguagem diferenciada. E com 38 anos eu comecei essa proposta. E eu saí com a máquinazinha emprestada à procura de formas da natureza. 38 anos, né? 38 anos. Eu gosto de falar disso, inclusive no meu documentário eu falo que tempo para começar não existe. Existe o que você tem para começar. É sério? É legal? Não vai agredir? É bom? Então começa. 30, 80, não importa. O importante é o resultado final. E isso ficou sério, porque eu lembro que a primeira exposição minha foi no Palácio da Cultura, no setor universitário. E foi a exposição mais visitada de um estreante. Não porque meu trabalho era excelente, é porque eu fazia um trabalho diferente de tudo que se via em fotografia. E de lá para cá já se soma 40 prêmios internacionais, 15 países de pesquisa. E eu estou no 5º livro agora, né? Estou lançando um livro agora para a escola. E também um livro artístico que é o sonho de 20 anos de pesquisa. Em dezembro vocês vão estar por aí sabendo. Vai chamar 20 ver natureza ou o olhar de João, tem uma coisa ainda para discutir. Mas o João é isso, é um cara que lutou, faço porque amo. Muitos ambientalistas, amigos meus que tinham projetos, ficou no meio do caminho porque a grana era curta, sempre é esse projeto, é cansativo. E uns desviou para outras coisas e hoje eu sou o remanescente de tudo isso. Mas eu não diria que eu estou frustrado, jamais. Assim. O que eu consegui fazendo isso, talvez eu não conseguiria sendo auditor de empresa, que é o que eu era antes. Meu nome é Rafaela Bog e eu sou fotógrafa de moda. Eu sou fotógrafa porque eu não quis ser química, que foi o que eu me formei, e eu tinha um amigo que tinha uma câmera e ele foi me ensinar a fotografar como hobby e a gente começou a conversar e ele era legal, gente boa, e eu comprei a câmera dele e como uma brincadeira eu comecei a fotografar. Eu sempre gostei de moda e cometi um erro escolhendo um curso superior que não tinha nada a ver comigo, eu devia ter feito moda na época e eu acho que eu quis reescrever uma história, já que eu não queria voltar a estudar moda, eu decidi fotografar moda. E aí eu juntei duas coisas que eu gostava. Eu fiz fotografia no Senac, e aí era um curso técnico, simples, de 6 meses, e foi muito bom, porque eu aprendi o básico, e a partir daí, do básico, da minha base de fotografia, de teoria, eu comprei livros e fiz viagens e conversei com outras pessoas que eu gostava, fui para São Paulo, estagiei com um fotógrafo de moda, uma fotógrafa de moda e aprendi o métier e me apaixonei.
Meu nome é Cidinha, né? A minha profissão é fotógrafa, mas eu sou mais professora de fotografia agora, hoje em dia, porque a fotografia para mim já não é a minha profissão. A fotografia, né, é um complemento do que eu faço. Então eu sou professora de fotografia. É uma coisa que eu amo, que eu adoro, que está no sangue e que eu decidi fazer há 25 anos atrás, e a cada dia são novas descobertas e eu sou apaixonada, é a minha paixão. A minha didática tem um diferencial, tá? Assim, por eu ter uma formação artística, né, eu dou muito valor, né, no fato de formar um fotógrafo, né, de uma maneira de dentro para fora. Então eu penso muito em pegar uma pessoa que não está familiarizado com imagem e trabalhar com ele, primeiramente, essa coisa do olhar. Então, eu sempre falo que eu faço um diferencial no olhar, né? Eu vou fazer um descongestionamento visual com cada aluno. Então eu vou fazer com que eles comecem a enxergar como fotógrafo. Sim, é um primeiro passo. Então eu sempre tento fazer com que eles entendam que para ser um bom fotógrafo, eles precisam de ter uma visão seletiva, porque a gente vê muita coisa. E para ser um bom fotógrafo, você precisa desenvolver um olhar seletivo, né? E para isso eu tenho, dentro da minha didática, vários caminhos com que eu faço que uma pessoa que nunca teve, ou quem já tem mesmo, uma familiaridade com a imagem, que ele desenvolva esse olhar diferenciado. Realmente, a grande diferença foi a passagem que eu, né, presenciei dentro da minha escola, a passagem de uma fotografia analógica para uma fotografia digital. Toda a minha geração ficou assim muito assustada, receosa. Eu mesmo tive muito receio na minha escola quando introduziu, né, a digital, e não foi uma coisa rápida. Isso foi bem marcante, né? No sentido da fotografia, a gente teve muito medo na qualidade, na nitidez da imagem. Nós ficamos muito preocupados com isso, até mesmo porque a digital já veio com um fator de corte na imagem e a gente estava acostumado a trabalhar com outro formato. E isso foi uma preocupação muito grande. Mas a gente começou, eu comecei dentro da minha escola fazendo testes e observando como era a transformação, e muito lentamente ela foi entrando na minha escola. Foi mais ou menos nessa virada do século, do ano 2000 ali, até o ano de 2005, eu fui introduzindo a digital na minha escola. A minha relação é vital, né? Visceral. Então, assim, tudo que envolve a fotografia faz parte da minha pessoa. Então, tudo na minha vida gira em função da fotografia. Eu falo que eu era uma pessoa antes da fotografia e eu sou outra agora, né? Porque além de ser professora de fotografia, eu sou uma fotógrafa e a câmera fotográfica é meu acessório. Então eu saio com minha câmera, eu vou dar aula, eu fotografo. As minhas aulas, meus alunos estão fazendo exercício em campo, eu estou fotografando, eu estou percebendo o que está acontecendo. Então a câmera fotográfica faz parte de mim, é minha vida. O Enredo Cultural vai para sua primeira parada. Na volta tem mais fotografia, aqui na TV UFG. Bom, meu nome é Juliana Dias Diniz e eu sou jornalista, também fotógrafa. Bom, a minha primeira câmera
foi uma analógica, depois eu fotografei pouco com ela, mas depois eu ganhei uma digital e foi com a digital que eu descobri que eu gostava muito da fotografia. O meu primeiro curso de fotografia básica eu fiz no analógico, na faculdade, quando eu estudava na Facombi. A aula de fotojornalismo, de fotografia, a gente passava pelo analógico também, apesar de não ter tido muita estrutura, mas a gente aprendia no analógico, tinha a opção de aprender e eu sempre gostei desse lado especial, desse lado mítico da fotografia analógica. Você tem que acreditar que ela vai funcionar, você sabe medir algumas coisas, você consegue analisar a luz, analisar a distância, mas na verdade você não tem total controle. E aprender a, por exemplo, esperar o filme revelar ou aprender a controlar a ansiedade de ver como a foto vai ficar, eu acho que é encantador. Eu tenho duas Dianas, uma fisheye, uma super sampler, uma action sampler, uma Olympus Trip, uma Sprocket Rocket, uma Lomo LCA. Eu tenho umas duas saboneteirinhas da Sony, que eram já aquelas eletrônicas, mas são analógicas. E eu tenho a minha Sony digital e mais duas digitais também mais modernas que acabo usando para o trabalho. É ruim, mas acabei de voltar do Rio de Janeiro e também não encontrei um mercado assim, pungente, que eu achei que poderia em grande cidade ser mais fácil. Fui a uma loja legal, o preço era caro, mas era o preço que hoje em dia, com toda a situação, está sendo comercializado. Mas aqui em Goiânia você encontra, por exemplo, filmes baratos, filmes de 7, 10 reais, encontra filmes de 14, você pode encontrar ele por 42 reais também, mas são os básicos. Não dá para esperar um preto e branco, você não encontra filme nem para comprar e nem para revelar. Revelar ainda você consegue revelar em alguns lugares, um com mais tempo, eles pedem mais tempo para revelar porque eles justificam que a demanda é pouca, outros entregam mais rápido, mas aí vai dependendo da comodidade de cada pessoa, encontrar a forma que quer trabalhar, que eu acho que dá sim. Eu acho que o analógico, ele pode, por exemplo, acrescentar muito em algum projeto que vai render dinheiro. Ele pode funcionar muito bem dependendo da linguagem que deve ser trabalhado, dependendo do propósito do projeto, se é lucro ou não, se é arte ou não, mas eu acho que o analógico, ele tem um charme especial e talvez mais artístico, talvez mais estético. Talvez eu prefira por causa disso. Eu acho que é uma escolha muito individual. Eu tenho um processo, e ele é individual, que eu formei ele durante a minha vida, né? Que são gostos particulares e também através de estudos de imagem, o que eu acho que funciona. Eu acredito que, por exemplo, determinado tipo de luz fica bom e eu me identifico com ela. Então é uma questão de técnica, mas também de escolha particular e pessoal. Então, as minhas escolhas são feitas a partir de testes, então, durante muito tempo eu testei, eu experimentei para saber como chegar no resultado que eu gostasse. Hoje eu tenho uma luz que é minha e que eu gostaria de usá-la sempre, mas eu não posso, porque senão eu deixaria todos os trabalhos iguais. Mas eu tenho isso de uma forma de trabalhar e uma identidade de luz que é minha. As referências mais antigas que eu tenho de fotografia de moda é um fotógrafo chamado Irving Penn, que ele é fantástico, muito conhecido também no mundo todo. E ele trabalhava com imagens e significados, um trabalho profundo e muito bonito de fotografia. E eu gosto também do Terry Richardson, que é referência de despojamento. Ele tem identidade, isso pra mim é incrível, porque você bate o olho na foto, você sabe que é dele. E isso é o mais bacana que eu acho. Posso não concordar com algumas coisas, ou não amar a foto, mas eu amo a identidade e a força que ele tem de falar com uma foto que aquilo é dele. Você tem liberdade. Eu amo fotografia porque você pode definir o que você vai fazer. Na vida a gente não consegue definir muitas coisas. Você não consegue definir com quem que você vai viver às vezes, ou se vão te fechar no trânsito, ou se uma pessoa vai te tratar mal, ou você não pode definir o que você vê. Você não pode. Você viu, você tem responsabilidade sobre o que você vê também, você viu e pronto. Mas com a fotografia eu posso escolher. Então eu posso fazer escolhas o tempo inteiro, eu posso controlar essas escolhas e no final eu tenho um resultado que foi escolhido e pensado e é isso, por isso que eu gosto.
Oi, meu nome é Polly, sou produtora de cinema e hoje eu estou aqui no quadro Cinefilia para falar sobre cinema e fotografia. A fotografia no cinema é uma das coisas mais importantes, porque não há cinema sem imagem. E a foto, né? O cinema é a foto em movimento, é a imagem em movimento. Então não tem como se dissociar a fotografia do cinema. E particularmente no Brasil, a gente tem alguns diretores de fotografia bem importantes, como Walter Carvalho. E trazendo um pouco para a atualidade, mais para próximo da gente, tem um diretor de fotografia atual e jovem que chama Ivo Lopes Araújo. Ele é pernambucano e ele foi diretor de fotografia de alguns filmes recentes bem importantes, como Tatuagem, do Wilton Lacerda, e também O Homem das Multidões, do Cal Guimarães e do Marcelo Gomes. Esse O Homem das Multidões é um filme bem especial porque ele ousa na linguagem fotográfica, ele ousa na fotografia. É um filme que tem uma janela diferente, é uma janela que o pessoal diz que é formato Instagram, ou janela formato quadrado, ou ainda janela 1x1. E isso compõe, para além da experimentação, a gente vê um filme, nossa, que filme diferente, né, que fotografia diferente, mas isso está para além da experimentação porque ele utiliza desse formato para trabalhar a linguagem, para trabalhar a história do filme. A história do filme também está no quadro do filme. Tudo que é contado na história também está revelado na fotografia do filme. Que, por exemplo, se o personagem saía de cena, saía de quadro, e isso gerava uma apreensão no espectador, isso é proposital, isso faz parte da linguagem do filme. E esse filme, O Homem das Multidões, ele carrega isso. O programa Enredo Cultural vai para sua última parada, na volta tem mais. Marcos José de Jesus, fotógrafo, lambe-lambe, né? Foto instantânea, foto rápida. Basicamente é uma foto que é emitida na hora, né? Esse é o sentido da foto lambe-lambe. Diferente da loja que leva meia hora, 2 horas, aqui é em 2 minutos. É uma foto que a pessoa às vezes não gosta, né? Chega a reclamar. Mas o sentido da foto é esse, a seriedade. A gente fotografava alguns eventos que ocorria. Por exemplo, a UFG ela promovia a inscrição antes de fazer via online, né? A gente ia para fazer as fotos até o local, por exemplo, na pecuária, o provão do MEC. Hoje já mudou isso daí, já tem a inscrição online que não precisa. Então algumas coisas a gente deixou de fazer. Bom, assim, a princípio para mim é um documentário. Por exemplo, uma foto lá na infância, há 10 anos atrás. Se você for olhar a foto hoje, com 10 anos para frente, para mim é um documentário, uma coisa única. É o que representa a foto, o meu modo de pensar, né? Pelo tempo que a gente está aqui, considero sim como um fotógrafo hoje. Se for para expandir para outras áreas, aí a gente tem que aperfeiçoar. Você falou de 15 países, né? E aí você também disse que perde essa característica do regionalismo, né? Como é que foi romper essa barreira entre você ter um tema, um cerrado, e de repente o mundo é muito maior, né? Assim. É porque assim, eu tenho uma visão muito grande sobre a vida. Eu não sou aquele cara que penso, enfia na cabeça no buraco. Eu comecei fazendo isso em 93, quando foi em 95 eu ganhei um concurso em Brasília, fui para o Rio de Janeiro, em 98 eu tive uma exposição no Japão por 1 ano. Olha como é que foi acelerado.
E rápido. E rápido. E por quê? Toda a oportunidade que eu tive de sair do Brasil, eu saí. Porque eu precisava fazer portfólio. Porque eu critico muitos amigos no sentido construtivo de que se você não tem história, você não tem identificação. Quem não tem história não tem identidade. E para mim ser valorizado aqui no Brasil, em Goiânia mesmo, que é a minha casa, eu tive que sair para me voltar e me vender melhor. Eu era feirante na Feira Hippie, vendia biscoito por quilo, minha irmã é uma confeiteira há 40 anos. E a gente se mantinha nesse projeto, né, da forma que a gente conseguia viver. E quando foi em 2002, eu tive uma proposta de fazer galeria na Alemanha. Aí a coisa muda tudo, né? Galeria, né, é muito sério. Aí vem aquela questão assim, poxa, o cara é fotógrafo de Cerrado, que é uma coisa que ninguém sabe o que é, e vai expor em galeria na Europa. Tá abusado, né? O cara é ousado. Só que aceitaram a minha proposta como arte, porque o Brasil tem uma mania estúpida, culturalmente falando, em alguns estados do Brasil, que fotografia não é arte. Sim. E na Europa as coisas são bem diferentes. Lá eu fui visto como artista plástico. Esse cara faz um trabalho excepcional, ele é sustentável, que é um gancho muito forte hoje no mundo. E aí quando eu expus uma galeria em Nuremberg, que a galeria tinha 30 anos de existência, que tinha um conceito muito grande na Alemanha, principalmente a Alemanha, em Munique, eu percebi que o negócio era sério e dava para continuar. Qual que é o seu conceito de fotografia? Então, a definição é meio polêmica, porque o que é arte, cara? O que é arte? Às vezes eu vejo assim, você pode ser um fotógrafo técnico muito bom, de estúdio, que põe a modelo lá e você vai procurar o lado da modelo que está bonito, mas quando você parte para ser fotojornalismo, foto de moda que está em movimento, aí a criação entra em ação. Então a técnica para isso, o conceito para mim de fotografia é você ter um enquadramento excelente e com uma identidade daquilo que você quer. Queria dizer o seguinte, antes da gente ir embora, que hoje, né, lógico que o programa é gravado, então, mas hoje o João falou que começa com começou com fotografia com 38 anos. A gente está aqui 20 anos depois, 20 exatamente. anos depois. Comemorando 58. Então você está comemorando seu aniversário de 2 décadas, já falando um pouco sobre a carreira. E em dezembro tem o grande sonho, que é o lançamento do meu livro artístico, que vai estar no mundo inteiro, né? Nova York, Los Angeles, já teve agenda para lançar na ONU, inclusive, viu? Tem um convite para expor na ONU. E vocês, quem viver, verá o resultado final. Vou agradecer de novo, João. Obrigado. Eu vou fazer o Foi seguinte, eu vou encerrar aqui já o Enredo Cultural de hoje. João aqui merece, para quem acompanhou, muito obrigado. O Enredo Cultural volta na semana que vem, aqui na TV UFG. Valeu!